Se ele mudasse, nossa vida seria tão diferente. Ah, se ela fosse mais carinhosa, eu seria muito mais feliz. Você já pensou assim? Grande parte das pessoas me procuram com esse objetivo. Tentar mudar o cônjuge. Mas existe um ponto quando se fala de família que precisa ser entendido logo do início. Enquanto você estiver focado, focada no erro, em especial do outro, você não vai ajustar nada dentro da sua casa. Você vai criar uma trave contra o crescimento. E mais uma coisa, tentar mudar o outro não é amor, é controle. E ao invés de criar intimidade, isso afasta, isso destrói. Com o que eu aprendi, eu quero te mostrar, isso não funciona. Como eu apliquei o método das 3 tríades para mim, eu vou te mostrar hoje. Aplicando as 3 tríades, você vai mudar o que precisa ser mudado na sua família e entrar na rota do endireitamento e do crescimento pessoal em todos os sentidos. Aquilo que me ajudou, o método que me ajudou, eu quero trazer para te ajudar. Então hoje eu vou te mostrar como o olhar direcionado para as 3 tríades vai trazer você para a ação. E é você o vetor de mudança na sua família. É você. Eu vou te mostrar hoje que esse caminho não funciona, mas eu não quero só dizer que não funciona, eu quero te mostrar o caminho que funciona. E o que eu usei para minha família, dentro das empresas e nas famílias que eu trabalho, as 3 tríades, vai levar você para a ação. E é você o vetor de mudança na sua família. Eu sou Margot Rahal e na minha caminhada, como auxiliadora, como ajudadora, como mentora, como eu me entendo, eu observei que existe um erro comum dentro dos relacionamentos. As pessoas sempre acham que a felicidade delas depende do erro que o outro vai ajustar. Ou seja, quando ele mudar o erro dele, aí eu vou ser feliz. Quando ele consertar o erro dele, a nossa família entra no eixo. Esse pensamento tira você do seu lugar. E se tira você do seu lugar, você já mexeu na ordem. No reino de Deus, a ordem começa de dentro para fora. Jesus nos ensinou isso quando ele disse: tira primeiro a trave que está no teu olho, porque aí você vai conseguir olhar para aquele pequeno cisco que está no olho do outro. Se você olha para o erro do outro, você tira o foco de você, ignora o erro que está em você, o que você pode acertar em você e coloca a sua responsabilidade na mão dele. Coloca a construção do seu lar na mão de um. Quando isso acontece, a visão inteira fica distorcida. E você começa a enxergar ou agir de forma errônea. Aquilo que você está vendo não está acontecendo. Se eu mudo algo de lugar, se eu estou aqui, eu estou olhando para você. Mas se eu for para aquele lugar lá, talvez eu não consiga mais te olhar. Toda vez que eu mudo de lugar, a minha visão muda. Toda vez que eu olho para um ponto e eu esqueço aquele ponto, mudo de lugar, tudo muda em torno daquele ponto. Então, talvez a forma que você está olhando não está trazendo você para a mudança. Por quê? Porque quando eu olho acusando o outro, eu esqueço de olhar para as soluções que estão dentro de mim. Nessa perspectiva de olhar, Margot, onde é que entra a tríade das inteligências? Aí também. Porque quando você tenta o controle sobre a situação, você está entrando presa ou preso na inteligência intelectual. O que era para funcionar agora virou um problema. E é ela, a inteligência intelectual, que faz com que você argumente, que você traga discurso, mas isso por si só não muda nada. Isso só cria um terreno onde todos se defendem, então todo mundo se defende, todo mundo ataca. Relacionamento não se sustenta com argumentos nem discursos. E principalmente, muito menos, acusação. Você percebe que existe a ajuda da inteligência intelectual, eu uso para ajudar, mas eu também posso ser presa dela quando eu uso os argumentos muito bem montados para tentar mudar o outro. E agora eu posso fazer uso da inteligência emocional, que ela vem me trazendo para a autorresponsabilidade, para olhar para dentro de mim, para focar a solução, para olhar os objetivos, para olhar o propósito da família. E também interage com a inteligência espiritual. Quando entra a inteligência espiritual, eu tiro o olhar do outro, coloco o olhar em Deus. E automaticamente esse ponto de vista traz a famosa misericórdia, e o amor, e o perdão, e a paz genuína, e a família vai se encaixando. Vocês percebem como a tríade interage? Uma hora eu pego a inteligência intelectual a meu favor,
outra hora ela pode ser contrária, mas eu uso a inteligência emocional, conserto as coisas, e a inteligência espiritual é a base de tudo. E é interessante que quando você usa a inteligência espiritual ao contrário, você se coloca na posição de Deus, acha que você vai mudar o outro e tudo na sua vida, tudo na sua família vira esse abacaxi que muitas vezes a gente não consegue mais entender em que ponto está. Quando você sai do seu lugar, o outro também sai. Quando a mulher assume uma postura acusadora, o homem assume uma postura retraída, defensiva, então ele se afasta. E os filhos ficam nesse meio, eles ficam à margem. Já ouviram essa palavra? Então, a mulher ataca, o homem se defende e os filhos ficam à margem. Quem está à margem, quem se cria à margem, é o marginal. Nada aqui é acaso. Tudo é criado com o ambiente, com o sistema. E ei, a família é o sistema mais poderoso que você pode conhecer. Tanto para o bem quanto para o mal. Quando você ajusta a sua postura, o outro também muda. Lembra de eu coloquei os espaços? Eu estou aqui nesse ponto, eu tenho uma visão. Eu mudo de lugar, eu tenho outra visão. Mas quando você se põe no seu lugar, tudo se ajusta. O outro começa a mudar. E você pensa, uau, o que está acontecendo lá fora que ele está mudando? Foi simplesmente você que mudou de posição. Hoje você vai fazer um ajuste simples. Quando vier a necessidade de criticar, ou então aquele estímulozinho para você atacar, ofender, cale-se por 24 horas. 24 horas. Se eu fosse exigir um pouquinho mais, eu dizia assim, cale-se por 72 horas. Quem faz processo comigo sabe que eu digo assim, olha, não se movimente em 72 horas. Espera. Mas agora o meu desafio é, por 24 horas, se vier a vontade de atacar, de criticar, 24 horas de silêncio. Pelo menos nesse aspecto. E nesse período de silêncio, você pode olhar para dentro. Faça perguntas para você. Como eu reajo em relação a isso? O que me leva a reagir assim? Por que eu estou reagindo? Lembre-se, enquanto você reagir, você está na trilha do tempo. Você está reagindo, significa que você já agiu no passado e você está reagindo. E nesse silêncio, olha para dentro de você. Quais erros você está repetindo? Faça orações, peça a Deus, coloca o teu coração, entrega na presença dele, diz, Senhor, me volta para o meu lugar, faz-me viver o meu papel, aquilo que tu queres que eu viva, como eu vou me portar dentro da minha família. O afastamento começa quando eu paro de olhar para mim e começo a olhar para o outro. O outro olha para mim e eu olho para ele, eu olho para o outro e ele olha para mim. E aí ninguém muda ninguém e automaticamente nada muda. Só tem uma coisa que é resultado disso, é um afastamento, é uma quebra de conexão. Se isso fez sentido para você, faz um sinalzinho aqui, dá um like, espalha esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir o que eu falei. Deixa nos comentários e ajuda com que a gente faça mais e mais conteúdos para transformar a sua família.